Tô ao vivo. Bom dia para quem é da madrugada, para quem já acordou cedinho, né? E já está aí para mais uma live comigo. E a gente vai falar, Vanessa, bem-vinda, um pouco da questão dos negócios no pós-divórcio. Então, isso vai ser legal da gente poder trabalhar, né? A live hoje tem um nome, eu gostei de ser você, Vanessa, entrando, porque o que a gente vai falar é sobre o dinheiro, né? Que não dá para nada. E como é que isso funciona? Espera, tá tendo uma repetição aqui, deixa eu ver. Gabi, bom dia, querida, bom dia. O propósito hoje é a gente discutir sobre uma coisa que é muito prática e é muito chata, que é a questão financeira. Certo? Se a gente para pensar que, de uma maneira geral, a queda que tem no padrão de vida do casal, tem autores que falam que chega até a 70%, essa questão financeira é muito significativa. E muitas vezes a gente não teve nenhum aprendizado de como lidar com as nossas próprias contas. Algo do tipo assim, eu não sei nem quanto eu valho, eu não sei quanto que eu gasto. Muita mulher diz isso. Recebe o dinheiro vai para uma conta conjunta, é o marido que administra, ela não tem noção de como é. É isso? Então vamos lá. Vamos esperar mais um pouquinho as pessoas chegando. Bom dia, Gabi. Eu queria saber qual que é o seu nome realmente. Gabi Abit. Passa para mim seu nome ou como você gosta de ser chamada. Bom dia para você também. Vocês que estão vendo depois, né, dá uma adiantadinha, tá? Porque eu fico esperando pelo menos um minutinho as pessoas chegarem para a gente começar o trabalho. Sim? Tô pensando aqui, acho que o tema é tão chato que só tem 3 pessoas aqui até agora. Mas esse tema tem que ser encarado. Para quem é de negócio sabe muito bem disso, né? Vamos lá? Vamos lá? Falar de dinheiro é falar de coisas práticas e mais, de mudança de comportamento. Eu vou ter que, no primeiro dia do meu divórcio... Ai, Nívia, bom dia, Nívia, bom dia, querida. No primeiro dia da separação, quer dizer, um dia depois, você tem que começar a ver boletos. Você tem que ver contas para serem pagas, né? E isso é uma confusão tremenda na vida de quem até então não tinha praticamente preocupação com isso, tá? Eu dizia no início, muitas mulheres ganham o dinheiro dela, que geralmente é muito menor, o valor é muito menor, muito mais baixo do que o do marido. Nessa cultura que a gente vive, isso é um comum, né? E ela deixa que o marido administre aquilo. É muito comum, as mulheres às vezes têm o seu cartão e ela administra o cartão dela, ou às vezes nem administra, às vezes nem sabe quanto que gasta. Eu me lembro de uma pessoa dizer assim, nossa, eu estava fazendo as contas dos meus gastos e se eu não tivesse fazendo isso, anotando todos os meus gastos, eu teria feito compras e ficaria no negativo, né, dentro do meu cartão. Isso não é legal, isso não é bom, né? Vê bem, se a gente começa a pensar, né, que a gente tinha que ter tido uma educação financeira também, né, uma educação mais ampla, e precisaria que isso também fosse identificado como necessidade, igual como educação sexual, que também deveria ser identificado como uma necessidade, né?
E o Freud fala que dinheiro e sexo estão muito ligados, porque eles geram prazer, eles têm uma energia muito grande, o dinheiro domina o mundo. Então a gente tem uma energia que domina o mundo, então a gente tinha que ter um olhar grande sobre essa questão da educação financeira. O que acontece? Desde pequenininho, isso não foi estimulado na gente. E eu vou dizer que muito mais, às vezes, acontece do menino ser estimulado e a menina não. Ao longo da educação da criança, né, o menino é muito mais voltado ao comportamento, às atitudes que a mãe tem. E a mãe está mais ligada a questões do cuidado com a casa, cuidado com os filhos, a questão até do cuidado consigo mesmo. Isso é um comum, é uma de praxe. E a menina observa isso e ela tenta repetir isso. Mas a questão de investimentos financeiros, investimentos bancários, o movimento, pagamento, né, mexer com dinheiro, sempre está mais ligado ao homem. E o menino observa isso. Ele observa. E aí ele tem uma tendência a repetir isso. Eu acho que essa coisa de não ter uma educação financeira é algo que está tão entranhado, né, na gente. Estudando isso me fez lembrar de uma questão aqui em casa. Eu tenho 6 netos. São 5 meninas e 1 menino. Meu neto fez 10 anos agora. E no aniversário dele, meu marido falou assim, eu acho que eu vou dar dinheiro para o Antônio. E vou no banco, pego notas novinhas e dou e tal. Você acha que ele vai gostar? Eu falei, claro, ele vai adorar isso e tal. Aí eu falei, eu compro uma carteira para ele. Aí comprei a carteira, botamos as notas, né, todas coloridas, todas muito bonitas, novas, com a cor bem esfuziante, né? Acho que foi 150 em notas de 5 e de 10, ele ficou super feliz e tal, né? Ok. Tá vindo o aniversário da minha outra neta. Não houve esse pensar, vai ser agora. A gente não entrou numa de pensar, vamos dar dinheiro para ela. Sabe? Não teve esse envolvimento. Né? Até que eu dei aquele clique, falei, peraí, isso aí é educação financeira, pode partir para educação financeira. Aí eu falei com meu marido, vamos fazer a mesma coisa para ela. Né? Claro, eu vou comprar uma carteira mais feminina, mais bonitinha para ela, mas a contextualização é que ela aprenda a mexer com dinheiro. Porque, vê bem, gente, desde pequenininho, se a gente fosse orientada até tipo assim, guarda um tanto, você está realmente precisando do que você está querendo comprar, separa, junta, daqui a pouco você vai ganhar mais dinheirinho, guarda num cofrinho, separa, porque aí você de repente tem uma coisa mais cara que você quer comprar e você mesmo pode comprar em vez de ser o papai e a mamãe, né? Olha, pesquisa, vê onde que está mais barato, né? Outro dia minha neta se despertou para a seguinte coisa, ela queria comprar esmaltes, e existe um esmalte agora que depois você passa e tal, e ele depois solta das mãos, é fácil, só lavando. E ela ficou muito empolgada com isso e falou comigo, vovó, eu quero um esmalte desse, você compra para mim? Aí eu falei, uai, compro. Isso foi numa festa de aniversário, e ela perguntou para a moça, onde é que compra isso? Aí a moça disse assim, eu compro na farmácia, ou às vezes assim, em lojas de produto de beleza e tudo mais, mas na internet é mais barato. Aí a minha neta virou para mim e falou assim, vovó, então você compra na internet que é mais barato. Quer dizer, essas coisas que parecem que são bobas, que são pequenas, não são, para um contexto que de repente, quando você é adulta, vai precisar estar olhando para ele. Não é uma coisa solta. Né? E aí o que a gente tem na época quando acontece o divórcio? Né? Primeira coisa, antes do divórcio, é muito importante que você tenha um bom advogado que entenda realmente essas questões de pensão, de direitos que a própria mãe tem, né? Também ela tem direito a uma pensão, né? Esse cuidado é de suma importância. Primeiro, por exemplo, teve uma paciente minha que ela me colocou uma situação muito chata. Ela recebia uma pensão muito boa, ela
negociaram, entraram num acordo e tal de pensão, e ela recebia uma pensão legal. Tá bom. Mas no final do ano, ela descobriu que aí o advogado do cara chegou para ela e falou assim: uai, você não pagou o imposto sobre o que você recebeu durante o ano. E aí foi um valor absurdo, ela teve que pedir ajuda ao pai, ela ficou com muita raiva da situação e tal, porque não conhecia, não sabia que ela teria que pagar imposto. E o que ela ficou mais surpresa ainda é que, quando o marido paga, a Receita devolve para ele tributos, devolve para ele o dinheiro que ele pagou. Ele tem recebe um valor por ter contribuído para essa pensão. E a mulher tem que pagar porque ela recebeu essa pensão. É muito doido, né? E assim, é um valor alto. Parece que são 27% do total. Então você imagina isso acumular em um ano um dinheiro razoável. Para uma pessoa, vamos dizer, que receba uma pensão de 10 mil. O desconto é muito alto. Então, na verdade, ela tinha que descontar esses 27%, que eu não sei quanto que é, mas é muito dinheiro, você pensar 27%, está perto de chegar no 30%, 40%, 50% da sua pensão. Então, isso é uma coisa muito louca. Uma outra coisa que um advogado precisa orientar nesse momento da pensão é que hoje o custo é 1, e na medida que a criança vai crescendo, o custo modifica. Então, essa pensão tem que ter esse olhar também. Outra coisa, que nessa pensão, essa pensão que a mulher tem direito, e é um direito por lei, né, ela tem um tempo, né, sobre ela vai receber essa pensão por um tempo. Tem autores que estão falando de 1 ano, tem autores que falam que vai depender da condição da mulher, porque ela saiu do mercado de trabalho para poder estar com as crianças e, de repente, ela, quando volta para o mercado de trabalho, ela tem que fazer uma série de reciclagens. Então, por lei, ela teria direito a isso tudo, né? Agora, vê bem, tá, é um direito, é uma necessidade. Muitas pessoas falam que, quando eu na separação, eu tenho direito a 30% do salário do meu marido. Nem sempre a coisa é desse jeito, e nem sempre esse marido vai liberar isso. É um momento de muito desgaste na relação, tá? Se tinha uma relação ainda onde existia um pacto de coexistência, tipo bom dia, boa tarde, boa noite, a gente tem filhos, nós temos que conversar sobre o assunto. Na hora que mexe no bolso, a coisa muda de figura. E naquele sistema em que a mulher se acomodou no movimento, na interação, ou no conhecimento do quanto ela, eu falei isso no início, do quanto ela custava, em termos de, gente, água, luz, plano médico, custos com a casa, a pessoa que te ajuda, isso tudo tem um custo. E de uma maneira geral, isso fica, estou repetindo muito de uma maneira geral, né? Mas fica nas mãos do marido para ele administrar. Ora, a gente precisa saber disso. Vamos lá, vamos pensar numa coisa aqui comigo. Eu sou psicóloga, eu sou psicanalista, né? Eu trabalho com questão de autoconhecimento. Carmen, por que você está falando disso? Eu estou falando de uma forma muito resumida do que realmente esse mundo aí das finanças oferece para a gente enxergar. Eu enxergo um pouco, enxergo muito com o olhar das pessoas que trazem isso para mim, e obviamente eu pesquiso para orientar os meus pacientes. Ok. Mas o que eu vejo? Se eu não estiver bem emocionalmente, né, eu vou cair no buraco. Eu não dou conta de lidar com isso. Eu vejo mulheres que querem desistir de tudo, que não querem, não, eu me viro, o meu trabalho vai dar, não sei o que e tal, eu vou trabalhar mais, eu vou... E não é por aí, você tem direitos, mas se você estiver caída, deprimida, com o luto que a separação oferece pra gente, né, você não vai resistir à demanda que esse lado prático chato vai fazer de você. Então, meu trabalho é fazer com que essas mulheres que passam por essa situação
estejam presentes, né? Estejam no aqui e agora para poder resolver essas questões. Alguém aí já viveu coisa parecida ou já viu coisas parecidas? Usa os emojis. Fala do como você se sentiu nesse momento do relacionamento. Vamos lá, vamos continuar. É quando suas amigas todas, Gabi, pois é. E é um momento muito pesado. Vê bem uma coisa. É interessante e é importante, cada vez mais, olha ali, todas divorciadas e com problema financeiro. Sim, no final do mês a conta não fecha. Sempre teve algum dinheiro, alguma necessidade a mais e a conta não fecha. O consumo de uma família que tem crianças, né, é muito alto. E como eu disse, uma criança de 2 anos tem um custo, uma criança de 4 anos tem outro custo, e aí vai, né? Eu me lembro de uma paciente que eu falei assim, eu comentei com ela, ela reclamava de que estourou a conta, né, estourou as finanças dela, porque naquele mês houveram vários aniversários de coleguinha e ela teve que comprar presentes para esses coleguinhas. Então, a conta no final do mês não fechava. Então ela disse, eu vou ver com o advogado, né, um valor extra para esse custo que eu tenho com os presentes de coleguinhas. Ela falou, nunca parei para pensar num troço desse. Gente, é desgastante, é chato, porque aí tem que retomar o processo jurídico, né? E de uma maneira geral de novo, Ave Maria, o que eu vejo, tá sempre, acontece com muita frequência de, num susto, o marido repensa e achar que a pensão que ele está oferecendo é muito grande. É muito grande. Né? E quando a mulher arruma um namorado, aí fica maior ainda o gasto que ele tem com os filhos. E ele quer cortar, porque afinal de contas, esse homem também está fazendo uso do dinheiro dele. É um momento chato. É um momento chato. E repito, se antes havia um pacto de convivência na relação, essas situações financeiras vão ficando cada vez mais para trás. Agora, teria sido muito bacana se desde sempre a gente tivesse envolvido com as finanças da família. Se a gente conhecesse os custos que uma casa demanda, que uma família demanda. Não importa. Sempre é hora de recomeçar. Isso, as contas não fecham, o dinheiro não dá para nada, é um comentário que eu vejo com muita frequência. No final do mês não deu. E o pior, quando tem que cortar alguma coisa, a primeira coisa que cortam é o processo, é a terapia. E aí como é que faz? Sendo que ela está tendo todo um suporte ali. Eu quero até fazer uma ressalva aqui. Muitas das que estão me ouvindo não têm condição financeira para pagar uma terapia. Não tem condição financeira, inclusive, de ter essa discussão quanto à questão de pensão. Isso fica muito precário, né? Então, eu vou dizer da importância do processo terapêutico nesses momentos, é total. Existem consultórios, tá, que atendem baixa renda. E isso é favorável para essas pessoas que não têm condição de ter uma condição de salário, de discutir essas pensões. Então, fica atento nisso. Só não fica sem sua terapia, tá? É hora também de se começar a colocar os dons que cada um de nós tem para trabalho. Sei lá, tem mulheres que de repente investem muito em artesanato, começa a fazer bolo, vender docinho, vender brigadeiro. Essas coisas parece que não, mas elas têm um rendimento também que ajuda a cumprir a necessidade que a família tem, pelo menos durante o mês.
Uma coisa que se precisa tomar cuidado é que, dentro desse investimento de aumentar a carga horária de trabalho, essas mulheres acabam ficando muito sobrecarregadas. E, às vezes, a Gabi está colocando ali, né? Oi, Cláudio, que bom você por aqui. A Gabi falando, eu já vendi doces e dá um dinheirinho legal. Mas vê bem, muitas vezes, quando se aumenta a carga de trabalho, né, entra uma exaustão enorme. E aí, como é que faz? Tem gente que adoece, né? O burnout acontece muitas vezes nessas situações. Tem-se que tomar um cuidado com a saúde. Não se pode esquecer que a gente é importante, né? Que se a gente cair, a coisa vai degringolar muito maior, de uma forma muito mais pesada. A Gabi está colocando, eu paguei meu curso de inglês com o dinheiro desses doces. Olha bem, quer dizer, é um adendo saudável, né? Mas eu falava, fique atento nos seus dons e fique atenta em você. Oferece os seus dons a serviço e ganhe dinheiro com eles. Mas me preocupa muito quando a mulher esquece dela. Tá? E aí vem, por excesso de trabalho, mas eu vejo que é como se ela achasse que não merece esse cuidado. Ela vê que, numa live eu falei isso, tinha que dar tempo, então eu não tinha tempo de cuidar do meu cabelo, então, e nem podia gastar com o meu cabelo, então eu cortava o cabelo muito curtinho, né, para poder ter tempo para o trabalho, para os filhos e tudo mais. Mas depois do divórcio, a sensação de incompetência que o luto traz, a sensação de culpa que o luto pela separação traz, gera um mal-estar físico, um mal-estar corporal. E é aquela coisa assim da gente olhar para o espelho e não gostar do que está vendo. Ou nem se olhar no espelho. Ou nem, sabe, preocupar de comprar uma roupa para si mesmo, porque tudo é para os filhos, tudo é para os filhos. Não é assim. Eu mereço também me cuidar. Por lei, a lei me protege nisso. Eu tenho direito também a uma pensão. Afinal de contas, eu estou fora do mercado de trabalho há um tempo em função de atividades domésticas, em função da minha maternidade. Então, saber disso, para que seja uma pauta dentro da negociação do divórcio, das pensões, é significativo. E outra, não esqueça de você, você merece se olhar. Lembra que eu falo, não é vencer um leão a cada dia, é vencer-se a si mesma para poder planejar a vida. Você merece esse cuidado. Eu costumo dizer que mãe não pode adoecer, ainda mais uma mãe de pós-divórcio, de jeito nenhum. Alguém já viveu coisa semelhante? De deixar-se de lado? Alguém já viveu coisa assim que eu preciso, né, acordar e ter vontade de botar o pé no chão e correr atrás da minha vida? Porque, na verdade, num pós-divórcio, a vida segue. A vida segue. Isso, Gabi, é você, né? A vida segue. Sabe aquela musiquinha? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Temos que ir. Temos que sacudir a poeira e correr atrás. Não dá para ficar parado. Tem uma amiga minha, tem uma condição financeira bem apertada, mas ela resolveu fazer um trabalho de empreendimento aí, tal. Eu nunca tinha ouvido falar. Existem escritórios para você desenvolver o seu trabalho gratuitamente. E mulheres que sofreram violência, tem uma outra alternativa também que é interessante. Aliás, foi essa menina que me contou isso. Ela recebe R$1.000 por mês, porque ela está envolvida com a Lei Maria da Penha. Então, quem está sendo acompanhado por essa lei, tem o direito a ter por mês R$1.000 num período de 1 ano, que também é uma ajuda de custo para ela ingressar no mercado de trabalho. É bom saber disso. É bom conhecer isso. É bom entender que eu dou conta e que existe um suporte financeiro, um suporte social, político, né? Que
nos ajuda a viver esses primeiros momentos da separação. Então, nessa coisa de rever pensão, um bom advogado também pode ser de forma gratuita. A gente pode chegar e pedir uma assistência gratuita. Porque acompanhar isso é significativo, é importante, porque vai te dar mais segurança para fazer essa caminhada ardorosa, principalmente no início. Eu recebo mulheres destroçadas aqui, destroçadas, e que às vezes eu preciso atentá-la, né, e estimulá-la a denúncias. Eu recebo mulheres assim, marcadas, estapeadas, que estão muito, muito lá embaixo. Muito lá embaixo. Então, acordar, respirar fundo para poder recomeçar é necessário, é importante. Vai ter que botar a mão na massa. E eu costumo falar assim, olha para trás e dá uma espiada no geral, no quão corajosa você foi ao longo da sua vida. Principalmente pensando que você passou por situações que você dizia, nunca imaginei de passar por essas situações, e você deu conta de sair delas. Você viveu situações e você teve coragem para enfrentar. Os desafios na vida da gente vão sempre aparecer. Num pós-divórcio, esses desafios aglomeram várias questões, algumas coisas que eu já falei aqui. Mas a questão financeira, para mim, porque é fria, talvez seja a que mais incomode, tá? Mas você é capaz. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Você pode fazer isso. Dá uma revisão geral no que você pode fazer para poder angariar mais fundos, para você ter uma vida mais tranquila. Busca cursos sobre finanças, sobre como lidar com seu dinheiro, como fazer seu dinheiro crescer. Eu tive a sorte e a bondade de Deus de ter duas meninas que trabalharam aqui comigo muito tempo e que, para mim, são exemplos, sabe, de mulher que vivia uma vida muito precária e que conseguiram sair dela. A primeira viveu comigo 16 anos, trabalhando comigo, né? E ela vinha muito cedo, porque eu saía muito cedo do trabalho, então ela tinha que chegar aqui em casa antes das 7, porque 7h30 eu tinha que estar no colégio ou no consultório. E essa menina voltou a estudar na 4ª série primária. A gente incentivou muito. E ela tinha uma vida muito pesada, né? O marido, que era pedreiro, e que não ajudava nada em casa, 2 filhos que, quando ela saiu daqui de casa, já estavam adultos, mas quer dizer, começaram criança, depois adolescente, tudo. E os gastos sempre aconteciam. Ela chegava, um dia ela falou comigo assim, eu estou muito cansada. Eu achei que ela estava cansada, eu comentei, nossa, você está exaurida. Ela falou assim, saio daqui, eu chego em casa, era 2h30 mais ou menos, ela estava em casa, 2h30, 3 horas no máximo. Ela estava em casa, chegava em casa, ainda tinha que buscar água, porque a casa não tinha água instalada. Ela tinha que buscar água, tinha que arrumar a casa, arrumar comida para o dia seguinte, a janta e deixar o almoço pronto, e tal. E ela falou, estou muito cansada. Ela estava com muita raiva. Ela falou, eu chego lá em casa, está meu marido e meu irmão, também adulto, né, assistindo televisão com as crianças, e a casa toda jogada para baixo, para cima, né, revirada, e ninguém faz nada. E o meu dinheiro tem que sair, porque nem sempre o meu marido tem um bico para fazer, ou tem uma construção, ou está trabalhando e tal, e meu dinheiro tem que sair de qualquer forma. Aí eu falei, mas por que você faz isso? Para que você tem que chegar em casa e pegar água? Não pega.
sai daqui de casa, já de banho tomado, faz um super lanche. Seus filhos têm condição de se virar? Não faz um super lanche, quando muito, faz um lanche só para as crianças. Não busca água, porque eles também podem pegar água para você. Bom, essa conversa ficou. Ela resolveu voltar a estudar, né? Foi para a 4ª série. E depois, vou falar igual na época, né, que isso já tem muito tempo, seria então 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série. Ela fez em 2 anos essas séries, né? E na época, quando ela foi para o ensino médio, eu falei com ela assim: Ângela, não faz junto não acumula esses 3 anos não, faz 1 ano de cada vez. Tá. A vida mudou totalmente. Ela parou de, literalmente, buscar, dar essa assessoria toda que ela dava para o marido e para o irmão e para os filhos, para poder estudar. Era muita briga sair de casa à noite para estudar. Ela suportou isso. Esse marido depois foi envolvido com roubo e com droga, não sei o quê, foi preso, ameaçou ela de morte lá da cadeia, ameaçou de morte. Tivemos problemas com a vizinhança aqui, que tinha medo que, de repente, nessa dele mandar alguém matá-la, a vizinhança corria risco. Foi uma confusão total. Ela suportou tudo isso, a gente deu um apoio. Ok, nós demos um apoio, sim. Teve a formatura dela do ensino médio. E quando eu cheguei para a formatura e tal, eu fiquei conhecendo a diretora da escola, que era uma amiga minha antiga, e que falou comigo. Ela sempre foi a melhor aluna do colégio. Né? Teve uma premiação para ela e tal. Né? Fantástico isso, fantástico. Né? Porque ela dizia assim, antes de entrar em estudar, ela falava assim: ser mulher, preta azul, ela é muito preta, analfabeta e morar na beirada da lagoa, ninguém merece. Né? Tá bom, então ela dá a volta por cima, ela busca estudar. E o sonho dela era ser enfermeira prática. Pois ela fez o curso de enfermagem. Né? E conseguiu trabalhar nessa área. E sustentar os filhos, e sustentar a família. Esse marido fica por lá, preso, acabam matando ele. Sem antes ele tentar, depois que saiu da prisão, matá-la também. Né? Mas ela deu a volta por cima. Isso é significativo, isso é importante. A gente pode fazer isso, mesmo uma pessoa que tem uma cultura tão baixa. Porque a vida, eu costumo dizer assim, se você não fizer alguma coisa, o tempo vai passar. E se você fizer alguma coisa, o tempo vai passar, mas com você atuando de alguma forma. Uma outra menina que trabalhou aqui em casa há 12 anos, o sonho dela era ter um salão de beleza. Ela saía daqui cedo, né? Também 2 horas, 3 horas no máximo, e foi fazendo curso de cabeleireira, foi fazendo curso de manicure e montou o salão dela. Gente, essas coisas são possíveis, desde que você esteja bem emocionalmente. Se você não tem dinheiro para pagar uma terapia, busque essa terapia nessas instituições que podem te oferecer isso mais em conta ou até gratuitamente. E são bons lugares. As universidades todas que têm psicologia têm essa área de atendimento social. E são bons atendimentos porque os alunos que estão fazendo o atendimento, eles têm uma supervisão dos próprios professores. Vamos lá, gente. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É mais um dia. É mais um dia. Agradeça esse dia. É mais um dia de vida, não é de sobrevida. Você é muito mais corajosa do que você imagina. O fato de ter saído da relação já mostra o quão grande você é e o quão corajosa. Tá? Não gosto de falar quão forte, não, porque isso é sacanagem com a gente. Mas o quão grande você é e o quão corajosa você é para caminhar, pode ter certeza que você é. Beijo grande. Até mais na sexta-feira. Aí vai ser 7h07 da noite, ok? Eu aguardo vocês. Nós vamos falar sobre dedo podre. Beijo, gente. Muitíssimo obrigado por estarem aqui comigo.
nessa manhã. Até.